Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. O esporte que caiu no gosto dos brasileiros tem muita história para contar e títulos para comemorar. O beach tênis chegou ao Brasil em 2008, primeiramente no estado do Rio de Janeiro, e foi crescendo rapidamente para as outras cidades, inclusive onde não tem praia. De acordo com a Federação Internacional de Tênis, o Brasil é a segunda maior força do mundo nesse esporte, ficando atrás apenas da Itália, onde a modalidade foi criada. E a gente não precisa ir longe não para conhecer o melhor beach tenista do mundo. Ele é de Uberlândia e hoje é o nosso convidado aqui do Band Entrevista. André Baran é o atual número 1 do mundo do beach tênis e chegou ao topo do ranking internacional masculino de beach tênis no Mundial da modalidade disputado na Itália no começo do mês. Baran, seja bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista. Ô Ricardo, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui, que possa ser um bate-papo super agradável e obrigado mais uma vez pela oportunidade. A gente que agradece a sua presença. Eu acho que eu posso corrigir aqui a nossa introdução. Se a gente está conversando com o melhor do mundo, o Brasil passou a Itália nesse ranking. Pode ser. Acho que o Brasil é um esporte que vem crescendo muito e o país vem desenvolvendo muito, né? Semana passada, essa semana eu virei número 1 do mundo e minha grande amiga Rafa Miller também no feminino, número 1 do mundo também. Então, feliz e inédito isso para o Brasil, tá em ambas as categorias de gênero e número 1, né? Agora também é importante a gente falar, eu falei que ele é de Uberlândia, mora em Uberlândia há 3 anos, é uberlandino nato, mas é catarinense, né? Migrou aqui para o Triângulo Mineiro. É verdade, sou de Brusque natural, mas Uberlândia, o Praia Clube, me deu uma oportunidade muito legal. É uma cidade que eu sou encantado por ela, uma cidade que eu fui super bem recebido. Minha esposa é daqui, toda a família dela é aqui. Já vinha bastante para cá, né? Mas me mudei faz mais ou menos 3 anos. E a gente vê o potencial esportivo da cidade, o potencial esportivo do Praia Clube aqui de Uberlândia. E é uma cidade que me sinto em casa, fiz muitos amigos aqui, fui muito bem recebido e sou muito grato por essa cidade. Que bom, bacana. E a gente fica feliz de tê-lo aqui, né? Porque a gente sabe que você é bom no que você faz, você é o melhor do mundo, né? Agora a gente quer conhecer a sua história, né? Chegar até aqui não foi fácil, né? Como é que o esporte entrou na sua vida, né? Como é que você foi construindo essa história, Barão? O esporte sempre teve na minha veia, né? Eu acho que eu comecei no tênis, na verdade, né? Aos 4 anos de idade, passei praticamente toda a minha juventude, adolescência e minha formação no tênis, né? E passei por todas as categorias, 12, 14, 16, 18, até chegar no profissional. Né? Eu virei profissional com 16 anos no tênis, tive toda a minha história, pude treinar com o Larry Passos, treinador do Guga, joguei com o Guga. Guga Kirten. Fiz o último jogo da carreira dele, na verdade, de dupla com ele, então foi uma referência na minha vida, o próprio Larry. Então, acho que o esporte, o tênis, fez o meu caráter, eu aprendi tudo que eu tenho hoje, assim, foi que me disciplinou, né? A gente sabe que o esporte é importante para a nossa vida, para a sociedade. E depois, quando eu parei de jogar tênis com 21 anos, né? Foi mais para frente onde eu conheci o beach tênis. Mas vamos fazer um recorte nessa conversa. Por que você parou com o tênis? Você começou criança, né? Galgou aí dentro do esporte. Com 21 você parou. Por que você parou e não virou um tenista profissional, já que você estava no meio, claro. Você tinha grandes referências, né, nesse meio do tênis que você já convivia? O tênis ele é um esporte maravilhoso, ele é um esporte que te ensina, doutrina, mas é um esporte muito duro também. O tênis é um esporte individual, onde você basicamente tem que lidar sozinho com as frustrações, né? É um esporte que ele não é fácil de ser praticado. E eu tive, muita felicidade no esporte. Com 16 anos eu já havia virado profissional, já tinha meus primeiros pontos na ATP, que é a Associação dos Tenistas Profissionais. Com 17, 18 anos eu estava entre os 700 do mundo, que é muito difícil na época com a idade, né? Existe muitos atletas, muitos jogadores. E com 17, 18 anos, ele é um esporte muito difícil, né? O tênis é um esporte que gasta muito dinheiro, é um esporte muito difícil de tu poder ter retorno de início. E foi uma fase na minha vida onde eu botei alguns prazos, alguns objetivos e também algumas pressões, de certa forma, né? Sim. E eu acho que todas as pessoas, a gente coloca objetivos, coloca
data, prazos. Só que o tênis, ele é um esporte que tem variáveis também. E eu acabei com 18 anos, 19 anos, me colocando uma pressão muito grande nas minhas costas, né, pelo prazo que eu queria. Eu queria entrar no top 100, eu colocava algumas metas na minha vida e dentro disso tive algumas frustrações. E dentro disso eu me pressionei, tive algumas dificuldades e acabei virando uma batalha contra a minha mente, contra eu mesmo, né? O esporte é muito isso, né? Eu acho que todos os atletas passam por isso, querendo alcançar suas metas, e no tênis a gente tinha muita dificuldade de patrocínio, de viajar, onde, Sim. imagina, você gasta mais do que você arrecada, né? Você ganha. E os grandes torneios do tênis são na Europa, então a gente viajava para a Europa, ficava mais de um mês fora, gastava em euro, dólar, quando a gente ia para os Estados Unidos. Então você construiu uma carreira no tênis? Joguei uns 3, 4 anos tênis profissional. Entendi. Então, a cobrança é muito grande, né? Eu queria muito ter resultados, porém eu tinha muita dificuldade de patrocínio financeiro. Então, basicamente era isso. Então, quando tu não tem essa segurança financeira para jogar, tu acaba se cobrando. Não é que nem um time de futebol que você tem um clube por trás, onde o clube paga seu salário. Ali tudo depende dos resultados, depende dos patrocínios. E às vezes, se você não tem certos resultados, você gasta mais do que você ganha. Entendi. Então, essa dificuldade no tênis. Então, eu tinha essa dificuldade de viajar, de ter esse retorno financeiro, e tu acaba se cobrando. Poxa, eu quero ter esse retorno. Então, isso reflete na quadra. Eu não estava mais conseguindo jogar feliz, jogar alegre, eu acabava me cobrando muito. Isso, praticamente, todo atleta de tênis passa, essa dificuldade de início, essa transição. E a grande maioria no tênis, eu acho que uma porcentagem muito pequena consegue chegar no top 100, que é onde tu consegue ser remunerado. Então, eu acabei com 20, 21 anos, eu tinha muito potencial, tinha realmente resultados muito bons no tênis, mas eu acabei, essa batalha da mente, essa batalha de cobrança, eu acabei tendo muita dificuldade. Essa autocobrança que você tinha, né? Aí você abandonou as quadras. Então, na verdade, eu fui perdendo um pouco a motivação, o prazer de jogar. Eu treinava com o Guga, eu treinava com o Lahiri, outros profissionais tops mundial treinavam lá. E eu fui perdendo o prazer de treinar, o prazer de ir para o treino, e não tinha mais aquela pegada de poder estar sempre me desafiando. E eu fui perdendo minhas forças, fui quase ficando com uma depressão, eu te confesso. O esporte ele é muito maçante, muito difícil. Então, tu acordar de manhã com aquela motivação, sabendo que aquele resultado que você quer não está acontecendo, que algumas coisas têm que ser mudadas. E eu não tinha essa percepção, essa mentalidade que eu tinha hoje. Poxa, com 17, com 18, não tem essa maturidade. Então, eu resolvi com 20, 21 anos, que eu não conseguia mais ter prazer de jogar. E é muito importante você falar isso, né? Porque tem muitos atletas em início de carreira que estão nos assistindo aqui. Verdade. E eles vão sentindo essa pressão com o passar do tempo e essa autocobrança, né? Até que você hoje, a gente está falando de um campeão mundial, você abandonou as quadras, e que caminho você foi seguir? Então, eu fui com 20, como eu falei, com 20 anos eu parei. E foi uma decisão difícil, poxa, juntar com a minha família, juntar com o Lahiri, com os treinadores, nunca esqueço, fui no escritório, lá a gente foi conversar e falei, cara, eu não consigo mais, eu não tenho mais alegria em jogar, eu não consigo mais acordar de manhã e ter motivação de treinar. É tão louco assim a nossa mente que o corpo começa a se lesionar também, para proteção do corpo. Eu comecei a ter lesões por estresse, por exemplo, tive lesões no estresse na L4, nas costas, que até uma vez eu dei, tudo por estresse de repetição, mas também o teu corpo se protege. Tu não tem motivação para treinar, ele automaticamente ele consegue te dar um jeito de te falar assim, opa, fica em casa. Então é muito doido o poder da mente. E eu comecei a ter algumas lesões, eu comecei a ter alguns problemas, e eu falei, poxa, eu não posso viver dessa forma, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, porque também dessa forma eu não vou conseguir chegar a nenhum lugar. E eu resolvi parar. Fui para a faculdade, né? Eu tive bolsa para ir para os Estados Unidos, jogar para universidades nos Estados Unidos, para ir para Stanford e outras universidades grandes, para poder jogar tênis por elas, né? Então tu joga o circuito universitário, que tu representa a universidade, é super forte, e até podendo ser profissional mais para frente. Mas eu chegou num momento que eu estava tão maçante isso, que eu falei assim, eu não quero mais, cara, eu não posso mais, não suporto mais isso. E eu parei. Quando eu parei, eu fui para a faculdade, me formei em administração, né? E no meio da faculdade para o final, estava trabalhando também, entrando no mercado de trabalho, fui entender um outro lado da vida que eu não conhecia, né? E no final da faculdade, numa brincadeira, eu conheci o beach tennis. Foi onde eu conheci o beach tennis numa brincadeira, algo com amigos, e de repente
acho que tudo mudou. Foi uma brincadeira que... Foi uma virada através de uma brincadeira, de um momento de lazer. Pra tu ver, foi assim, ó. A gente foi num clube onde tinha uma quadra de areia, onde os amigos meus jogavam e eles montaram uma rede. Essa rede, para ter uma ideia, era de peteca, não era uma rede de beach tênis. Não tinha acesso ao material, não tinha acesso a raquetes. A gente foi numa brincadeira, algo por acaso. E a gente brincou, foi super legal e começamos a jogar uma vez por semana. Foi algo totalmente amistoso, assim. E nisso, depois de 2, 3 semanas, tinha um campeonato estadual em Itajaí, que fica do lado de Balneário Camboriú, e eu fui jogar. Fui jogar na categoria profissional, uma brincadeira, e eu perdi na semifinal. Sem ter muito acesso, com uma raquete usada, uma raquete quebrada, né? A gente não tinha material. Descompromissado. E eu falei, caramba, que esporte legal. E eu falei, eu posso ser bom nisso, posso brincar. E eu fui nessa brincadeira, Mas foi uma brincadeira que reacendeu o atleta. Exato. Que o Baran sempre carregou dentro dele. E desde que eu parei de jogar, eu sempre gostei de esporte. Eu estava jogando futebol com amigos, ia para o campeonato amadores de futebol, fazia academia, sempre estava cuidando bem da minha preparação física. Porque eu sempre fui atleta, então não ia deixar de praticar esporte. E quando eu comecei a jogar beach tênis, eu já estava em forma, estava bem. Né? E comecei a treinar 2 vezes por semana, 3, e veio o primeiro campeonato estadual que a gente jogava. Então, primeiro a gente foi semifinal. Eu falei, cara, eu vou ficar bom e o próximo eu vou ganhar. Pois é, quando é que você percebeu, falou, esse negócio ficou sério de novo? Quando é que você teve o clique? Porque até então era brincadeira com os amigos, né? O equipamento nada profissional, aí vocês se envolveram em competições, de repente, quando falou, cara, ficou sério de novo? Então, isso era em 2016 para 2017, né, quando eu comecei a jogar. Comecei a ganhar o segundo torneio, o terceiro, o quarto, a gente começou a ser número 1 do estado, torneios menores, a gente foi jogar uma etapa do Mundial, uma etapa pequena. Do Mundial a gente perdeu na semifinal. Jogamos contra duplas boas e tal. E eu falei, poxa, esse esporte está crescendo, né? E sabe quando aquela falta daquela adrenalina, eu sentia a falta no meu dia a dia daquela expressão, daquela competição, eu sempre tive essa sede de competir e de progredir, de se desafiar, e aquilo começou a encher dentro de mim de novo, aquela vontade, aquele algo mais que dá o esporte, aquela adrenalina, e eu comecei a botar isso parte da minha vida, o treinamento, ainda com a faculdade, final da faculdade e com o meu trabalho paralelo. Então era ainda algo não profissional, porque ainda não vivia exclusivamente disso. Mas eu comecei a treinar, comecei a colocar isso na minha vida, né? Comecei a ter uma rotina de novo de esportes e comecei a jogar campeonatos maiores e ainda com essa rotina de trabalho. Chegou o momento... Não, eu vou te interromper agora então, porque é essa virada que eu quero saber, o pessoal de casa também. Eu vou fazer um breve intervalo aqui, viu, André, para a gente falar o momento da virada. Band Entrevista de hoje, recebendo o André Baran, campeão mundial de beach tênis. Não sai daí, o Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo André Baran, e ele que é campeão mundial de beach tênis, o título está fresquinho na mala, nem desarrumou a mala, já está prestes a viajar de novo para mais torneios, competições Brasil afora. André, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Falávamos no bloco anterior, né? A hora da virada de chave, você seguiu o ritmo da vida normal, o esporte complementando. Quando é que você foi se dedicar totalmente ao beach tênis? Continuando, né? O beach tênis eu falo que é a minha segunda chance, né? O tênis, quando teve a minha decisão de parar, o beach tênis foi onde a minha vida mudou realmente. E assim, quando eu virei profissional mesmo, foi a chave, foi em eu creio que em 2018, onde 2017 para 18, onde eu falei assim, agora eu vou virar profissional, né? A gente em casa, minha esposa, que me apoiou sempre nas decisões também, que isso é importante, eu vi a oportunidade do esporte crescendo, né? Porque em 2016, 2017 ninguém conhecia um esporte que ainda não era bem remunerado, não existia premiações altas, não existia visibilidade. Em 2018, quando o esporte começou a crescer, eu percebi esse movimento, como ele estava crescendo, como tinha oportunidades no esporte, e eu falei assim, vou surfar essa onda, vou aproveitar. Algo que estava me deixando com muito prazer em praticar, em jogar, havia possibilidades que ele tinha. Eu ingressei nele, onde eu
saí do meu trabalho que eu estava e entrei com tudo no esporte, né? Entrei com toda intensidade, onde eu realmente comecei a virar atleta de verdade, podendo viver dele, podendo depender dele. Né? A gente teve um projeto de beach tênis em Santa Catarina, onde a gente abriu nossa escola lá de beach tênis. Então a gente montou junto com o clube as quadras, onde ele tinha pouca visibilidade. E junto com isso, o esporte em 2019, ele começou a ter um crescimento grande por conta da TV também. Ele começou a ter visibilidade, começou a aparecer em TV, as empresas começaram a investir, entraram muitas marcas novas no esporte, de raquete, marcas esportivas de roupa, e tudo isso foi acontecendo aos poucos, né? Você me corrija se eu estiver errado, mas quando o beach tênis se popularizou no Brasil, a pegada era de lazer. Exato. Mas não, você já tinha olhos ao jogo profissional, né? Era outra pegada do que foi o que acabou tomando conta do Brasil, né? Você já estava alguns passos à frente. Então, ele já existia a modalidade, né, profissional, amadora, né, já tinha tudo isso, os campeonatos, basicamente como você vai correr. Tem a maratona, as corridas, né, tem os amadores que correm junto e tem o profissional. Entendi. E os torneios são assim, tem a categoria amadora e tem a categoria profissional também, né? Então, era um esporte que estava cada vez mais com mais inscritos, mais adeptos, mais pessoas jogando. Faltava até material para a galera comprar raquete, porque crescia tanto, era muito mais pessoas jogando do que material. Então, começou a dar esse boom. E onde aconteceu mesmo de verdade foi em 2021, junto com a pandemia. O esporte deu um boom incrível na pandemia, porque as pessoas começaram a buscar atividade em ar livre. E com areia, essa atividade foi acontecendo na vida das pessoas, né? Então, o esporte, as pessoas viram o quanto era importante praticar esporte. Muitas pessoas que eram sedentárias começaram a praticar o beach tênis por ser um esporte mais fácil, por ser um esporte que não é caro, um esporte onde precisa de uma areia, uma rede para poder jogar. E também aconteceu que o esporte era praticado muito no litoral, praias. Sim. E quando começaram a ser construídas arenas, quadras, fora das praias, foi onde tudo aconteceu. Ele começou a entrar em São Paulo, né? E São Paulo, muito grande, começou a ir para os interiores, começou a crescer alucinadamente. Em todos os lugares começou a ter arenas, hotéis começou a ter quadra, condomínios ter quadras, e virou essa explosão, né? Ele entrando na TV, passando em canais esportivos. E isso tudo fez com que o esporte popularizasse, crianças começaram a entrar no esporte de origem, né? Por exemplo, antes era muito tenista jogando beach tênis. Muitas pessoas que jogavam vôlei vinham para o beach tênis. Agora tem pessoas que estão nascendo no beach tênis. Nascendo desde as categorias de base, das escolinhas, virando jogadores de beach tênis, aprendendo do zero a jogar beach tênis. Aí você me provoca duas perguntas. Quando houve essa explosão do beach tênis, muitos falaram, é uma modinha que vai passar. E não era isso. Aconteceu muito isso, né? O esporte de moda, esporte de momento. E o esporte de raquete começou a crescer. A gente vê o beach tênis, a gente vê o paddle crescendo muito também no Brasil e o pickleball agora nos Estados Unidos. Então o esporte de raquete cresceu muito por conta da pandemia também, né? Que a gente comentou, que é um esporte que na época tinha algumas leis, né? Que o esporte que não tem tanto contato pode ser praticado. Tem um distanciamento. Então começou a crescer. As pessoas viram que, esse esporte está crescendo e a indústria da raquete começou a crescer, né? Várias pessoas investidores começaram, vou abrir uma marca de raquete, vou abrir uma arena. Então, pessoas começaram a investir nos esportes outdoor, que é os esportes abertos. Sim. E começou a construir complexos esportivos. Por exemplo, muitos lugares do Brasil fizeram complexos de beach tênis, onde tem campos de futebol, society, academias, tudo integrado num só local. Aqui em Uberlândia a gente tem, né, no Parque do Sabiá, ali, belíssimas quadras, na beira do lago, uma quadra coisa pública, que é fantástico, né? Quadra pública, qualquer um tem acesso, esse incentivo é muito legal. Então, né? Isso é maravilhoso para o esporte, né, ser democrático, onde qualquer um pode jogar. A gente vê criança, a gente vê idosos, adolescentes, famílias, mãe, pai, filho jogando juntos. E o esporte mudando vidas, o esporte dando oportunidade para pessoas que vieram
que vieram, sei lá, eu conheço muitas pessoas, muitos projetos que vieram de periferia, pessoas jogando, podendo estar jogando campeonatos, podendo mudar a vida. E esse eu acho que é o intuito do esporte, da sociedade, né? Poder impactar, poder mudar vidas e como mudou a minha, onde eu mais precisava, vejo que o esporte tem mudado de muitos. E você comentou, e aí eu fiquei com isso na cabeça, justamente o perfil de quem joga o beach tênis, porque você é um atleta nato, né? Você veio do tênis convencional, você já tem todo o talento, uma técnica. Né? Quanto isso te favoreceu? Junto a isso que você mencionou, as pessoas, hoje você tem os atletas que iniciaram no beach tênis. Eu queria que você fizesse um paralelo disso, né? Quanto te favoreceu a técnica que você já tem e essa nova geração de esportistas que estão se dando bem no beach tênis também? Então, a gente vê hoje a nova geração vindo realmente do beach tênis. A gente fala que ela começa sem vícios, porque ela começa aprendendo do esporte do zero. Entendi. Ela aprende o esporte com uma técnica exclusiva do beach tênis. Eu comecei do tênis, então eu tive alguns golpes que eu usava no beach tênis que eram do tênis. Isso é bom, mas é ruim, porque eu preciso adaptar o que eu sabia do tênis para o beach tênis, que é um esporte mais rápido, a forma de correr na areia, várias coisas. E isso eu tive que correr contra o tempo, tive que estudar o esporte, tive que ver como é que eu posso fazer para melhorar. Na minha época eu não tinha acesso a vídeos, a tantas coisas no beach tênis, porque o beach tênis era pequeno no Brasil. Eu tinha que viajar, eu tinha que ver o que a galera fazia, o que os italianos faziam que estavam na frente. Eles já jogavam desde 80 e tantos, já na Itália já era famoso, então os italianos era ano-luz o nível à nossa frente. E eu falei, cara, eu preciso treinar mais para poder alcançar os caras, o que eu posso fazer? Eu comecei a fazer minhas anotações, comecei a pegar coisas do tênis que eu podia transformar no beach tênis, o que eu poderia fazer para me desenvolver. A mentalidade, o tênis ajuda muito, né? Essa mentalidade de campeã, vencedora, no esporte individual, então isso me ajudou muito. E eu peguei o que eu não deu certo no tênis, os meus fracassos, as minhas dificuldades, e com a mentalidade que você tem ao longo da vida, você vai entendendo os processos, o quanto que é importante as frustrações, porque quando a gente é jovem, a gente não aceita às vezes a frustração, a gente acaba que, não é que desanima rápido, mas a gente descarta muito fácil as coisas. E isso me ensinou muito, né? Depois que tu passa por todas as dificuldades, que na verdade me preparou para o momento que eu mais precisei, que foi minha segunda oportunidade no beach tênis, que é tomar de decisão, é não desistir, que o trabalho vence o talento, que você persistir, você confiar, você acreditar, você sempre devolve. E a luta é contra você mesmo, né? Contra seus pensamentos, contra suas dificuldades. E isso me fez a diferença no esporte, isso no beach tênis. Então eu vejo isso foi um divisor de águas na minha vida. Por tudo que eu passei, as dificuldades que eu passei, as minhas dores eu transformei em atitudes, em acertos depois para frente. E aí chegamos aonde chegamos, título mundial fresquinho na bagagem. Como é que foi chegar? Falei, não, eu tô na final, eu consegui. Como é que foi esse passo maior para te consagrar como o melhor do mundo? Então, em 2019, eu jogava com o meu parceiro chamado Vini Fonte. Ele tinha sido o primeiro não italiano a ser número 1 do mundo, porque o esporte era dominado pelos italianos. Entendi. Então ele foi um cara que eu pude aprender muito. Em 2019, quando eu ingressei para o beach tênis, eu praticamente não tinha ranking, eu sempre brinco com a minha esposa, não tinha ranking, não tinha raquete, não tinha patrocínio, não tinha nada. Eu precisava começar. Se tem alguém que tem que acreditar, é eu mesmo. Então eu tive o convite do Vini Fonte, que ele já tinha uma carreira consolidada, onde ele me convidou, me chamou para a gente jogar junto. Então foi onde a gente começou a ter uma carreira vencedora, né? Em 2019, de 100 e poucos do mundo, onde eu não tinha um ranking super, como é que a gente diz, super abaixo, em 2 meses eu virei 7 do mundo. Então isso é muito difícil, tu vencer 6, 7 torneios seguidos. E ele me ajudou muito nessa trajetória, aprendi muito com ele também. Que legal. E desde 2019 eu me tornei o atleta número 1 do Brasil. Então 2019, 20, 21, 22, sempre estive entre os 5 do mundo, né? 5 do mundo, desde 2019. Então, eu brinco que eu não fui número 1 de uma hora para outra, né? Então é o processo. A gente vê um título e fala, caraca, ele virou número 1 do mundo. Poxa, eu tô desde a minha história no esporte, no tênis, e agora no beach tênis, 2019, lutando por isso, treinando, trabalhando duro, não desistindo, tendo essa visão, mudando o mindset. Eu sempre mentalizava que esse momento ia chegar, como ia chegar, como seria, e trabalhava, estava quase, trabalhava, frustrações no caminho, continuava, derrotas, persistia. E semana passada aconteceu, a gente venceu esse evento tão importante que é o Mundial, que é um torneio onde ele vale 1000 pontos. É como se fosse a Copa do Mundo de duplas, né? Então, é um torneio onde o mundo inteiro do beach tênis está.
na Itália. É um torneio onde nenhum brasileiro havia ganho ele ainda na história. Olha, né? então é inédito. Além disso, era o torneio onde se a gente ganhasse, a gente viraria número 1 do mundo. Né? Eu junto com meu parceiro, que é italiano, né? Eu jogo com o Michele Capelletti, que ele é italiano, e a gente está 1 ano jogando junto, essa dupla, construindo esse time, e até chegar esse momento que a gente queria, que era... Que legal. Que era o número 1. Parabéns. Agora a pergunta, qual é o próximo passo? Então, o esporte ele é muito dinâmico, né? Então a gente agora aproveitamos eu voltei da Itália terça-feira a gente chegou da Itália, então tem todo o fuso horário, a gente tirou uns 2 dias de descanso. Hoje já voltei a treinar e agora o próximo passo é semana que vem trabalhar, treinar e a gente começa a jogar em outubro, que a gente começa mais uma etapa do Mundial em Belo Horizonte, que é um torneio grande que vai ter em Belo Horizonte. Na outra semana a gente já joga um San Siro, que é um grande slam em São Paulo. Na outra semana a gente já vai para o Rio de Janeiro e depois a gente vai para os Estados Unidos e Aruba e o calendário só acaba em dezembro, final de dezembro. Haja preparo físico e espaço na bagagem para trazer muitos outros títulos. Agora, a gente está caminhando para o finalzinho da nossa conversa, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, né, que gosta do esporte, está iniciando, que seja a lazer, profissionalmente, né, qual que é a essência que você pode deixar para quem nos acompanha? Eu acho que você, né, que tem um filho, você que tem uma criança em casa, eu acho que o esporte realmente ele é um divisor de água na vida das pessoas, ele educa, ele incentiva, ele te faz ser mais forte, crescer. Eu acho que o esporte nem sempre, nem todos vão ser número 1, nem todos vão chegar muitas vezes no topo, alguma coisa do tipo, seja no esporte, mas eu acho que ele prepara para a vida. O esporte ele te prepara para as frustrações da vida, para o trabalho, para a faculdade, para um emprego, para um momento difícil da tua vida, e acho que é isso que o esporte fez. Então, se você tem um filho, se você tem a oportunidade de colocar no esporte, ele é essencial, não precisa ser no beach tennis, mas em qualquer um. Eu acho que o esporte muda vidas, o caráter, e ele mudou a minha, e acho que ele vai mudar de muitos, né? Então, acho que isso é uma mensagem que eu queria deixar. Tá certo, André. Primeiro, obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelas suas conquistas, muito mais sucesso para você. Obrigado. E volte mais vezes aqui no Band Entrevista. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, né, Ricardo, agradeço pela oportunidade, agradeço a Band ter aberto as portas aqui para a gente falar um pouco da nossa trajetória. E acho que o mais importante é o legado que a gente pode deixar, né? Inspirar as pessoas, mostrar que é possível, mostrar que os sonhos estão ali para a gente alcançar. E é isso. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. André Baran, campeão mundial de beach tênis, conosco aqui no Band Entrevista. Agradecer a você a companhia aqui no nosso programa. Nos encontramos na próxima edição do Band Entrevista.